Abra comigo então a sua Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16, que é o texto inicial. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Esta é a expressão: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. O amor de Deus para conosco não foi um amor poético. Você sabe o que é um amor poético? O amor poético é aquele que é pautado em palavras. Porém, o texto que lemos não apresenta um amor poético. O texto que lemos apresenta o amor verdadeiro. E se quisermos conhecer sobre o amor verdadeiro, conheceremos somente na figura de Deus, na pessoa de Deus, na figura de Jesus e na pessoa de Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 8, a parte B, diz que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Se quisermos conhecer o verdadeiro amor, somente encontraremos o verdadeiro amor na pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor de Deus para conosco não foi um amor poético. Se bem que as palavras, elas cumprem um propósito, elas são importantes. Palavras produzem vida, palavras podem curar um coração, palavras promovem libertação, palavras podem renovar a esperança de alguém que as escuta. Mas o amor verdadeiro, ele não é pautado em palavras. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito. Jesus, o Filho unigênito, nos amou de tal maneira que assumiu o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Se fez maldição no meu lugar e no seu lugar. Por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira. Deus derramou deste amor sobre as nossas vidas. Nós só compartilhamos aquilo que recebemos. Então Deus derramou do seu amor sobre as nossas vidas. Isso, o derramar de Deus, nos proporcionou ser dotados da capacidade de amar tanto a Deus como ao nosso semelhante, porque já recebemos deste amor. Deus já derramou esse amor sobre as nossas vidas. Deus já derramou. Então podemos compartilhar porque já temos algo que recebemos. O derramar de Deus nos dotou de capacidade para amar a Deus e também amar o nosso semelhante. E na Bíblia existem dois mandamentos, grandes mandamentos, falando a respeito do amor. Mateus capítulo 22, versículo 34, vai apresentar estes mandamentos, e diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus estava sendo sabatinado. Muitos interrogavam Jesus, buscando algo para lhe pegar. De igual modo, este doutor da lei, ele questiona Jesus a respeito de qual é o grande mandamento. E Jesus responde: na verdade,
não é um grande mandamento, são dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dois grandes mandamentos envolvem o amar a Deus e o amar ao próximo. Os dois grandes mandamentos envolvem o amar a Deus e o amar ao próximo. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. A expressão do amor de Deus para conosco foi na entrega do seu Filho unigênito. Jesus nos amou de tal maneira que se fez maldição no meu lugar e no seu lugar para resgatar a humanidade. Esta foi a expressão do amor de Jesus para a humanidade, para com a minha vida e para com a sua vida. E se existem esses dois mandamentos, amar a Deus e amar o nosso próximo, como podemos então expressar o nosso amor para com Deus? Se amar é muito mais do que palavras, se amar é muito mais do que um sentimento, como então expressar o meu amor para com Deus? Como expressar o meu amor para com Deus? Abra sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 23. Vai nos ensinar como podemos expressar o meu amor para com Deus. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A expressão verdadeira para aquele que ama a Deus está em guardar a sua palavra. Guardar a palavra não é ter zelo da Bíblia Sagrada, não é encapá-la para protegê-la, não é guardá-la em um cômodo para que ela seja preservada. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de estudar a palavra, examinar a palavra e pôr em prática aquilo que a palavra está ensinando. Guardar a palavra é estudar a palavra, examinar a palavra e pôr em prática aquilo que a palavra está ensinando. Jesus disse: aquele que me ama, ele estuda a minha palavra. Aquele que me ama, ele observa a minha palavra, e aquele que me ama aplica aquilo que foi ensinado na sua palavra. Este é aquele que me ama, e se ele me amar deste jeito, eu virei para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Você é o alvo para que Deus faça morada. O seu coração, a sua casa é o alvo de Deus para que Ele faça morada. Agora, se dizemos realmente que amamos a Deus, devemos expressar o nosso amor guardando a sua palavra. Você ama Deus? Ama mesmo? Então guarde a sua palavra. Todo aquele que ama a Deus guarda a sua palavra. Todo aquele que ama a Deus guarda a sua palavra. Esta é a primeira forma como devemos nos expressar na declaração, na efetivação do nosso amor para com Deus. E a segunda é cumprindo a nossa chamada ministerial. Eu expresso o meu amor para com Deus cumprindo a minha chamada ministerial.
Eu expresso o meu amor para com Deus, observando a palavra, me atentando para a palavra, colocando em prática aquilo que a palavra está ensinando. E eu também expresso o meu amor para com Deus, cumprindo a minha chamada ministerial. Você sabia que você tem uma chamada ministerial? Quantos sabiam? 4, 5 pessoas. Vou perguntar de novo. Quantos que estão aqui sabem que tem uma chamada ministerial? 62%. Quantos que estão aqui que sabem que tem uma chamada ministerial? Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, encontramos um direcionamento de Jesus. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu lhes tenho passado, e eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Essa chamada foi conhecida como a chamada universal. Universal. Então significa que todo aquele que aceita Jesus e está no universo. Você está no universo? Amém? Nós estamos no universo. Então essa chamada é para você. De igual modo, Pedro também. Pedro ouviu essas palavras de Jesus. Pedro era um pescador. Jesus havia lhe chamado. Jesus disse: olha, de agora em diante eu vos farei pescadores de homens. Pedro compreendeu muito bem aquilo que Jesus estava falando. Porém o tempo passou, Jesus foi crucificado, mais um tempo se passa, e Pedro decide voltar à pesca. Pedro deixa de lado a chamada ministerial que lhe foi confiada pelo próprio Jesus. Pedro e mais alguns pescadores. Jesus observou aquilo, e Jesus se aproxima dos discípulos, e Jesus os espera na praia após voltarem da pesca. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, não muito contente, pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, não contente, pergunta mais uma vez, pela 3ª vez: Simão Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não tinha dúvida nenhuma a respeito de que Pedro lhe amava. Jesus sabia que Pedro lhe amava, mas Pedro havia deixado de lado a chamada ministerial, que era o apacentar das ovelhas, o apacentamento do rebanho, o cuidar das pessoas, o levar o evangelho para as pessoas, o ensinar, o batizar, o consolidar. Pedro tinha deixado tudo de lado. E por isso Jesus lhe perguntou, como se lhe perguntasse, usando essas palavras: Pedro, todo aquele que me ama, ele apacenta as minhas ovelhas. Todo aquele que diz amar a Deus, precisa compreender que Deus entende que é amado quando estamos apacentando as suas ovelhas. Você ama a Deus? Ama mesmo? Coloca a mão no seu coração.
Diga assim comigo: Senhor, eu te amo. Diga: Senhor, eu te amo. Diga mais uma vez: Senhor, eu te amo. Faz de mim um apacentador das tuas ovelhas. Diga: faz de mim um apacentador das tuas ovelhas. Diga: faz de mim um apacentador das tuas ovelhas. Todo aquele que ama a Deus precisa apacentar as suas ovelhas. Todo aquele que ama a Deus precisa cumprir a sua chamada ministerial. Ela não pode ser deixada de lado, ela não pode ser esquecida, ela não pode estar em segundo plano. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Você ama a Deus? Então apacente as suas ovelhas. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Este é o primeiro mandamento. E o segundo, de igual modo, é: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, como expressar o meu amor para com o meu próximo? Como expressar o meu amor para com o meu próximo? Dando suporte. Eu expresso o meu amor para com o meu próximo, dando suporte para o meu próximo. Colossenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esteja no amor, diz a minha versão, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, a expressão do amor para com o meu próximo, ela vai em suportar-vos uns aos outros. Suportar tem duas vertentes, e aqui se adequa a este versículo: é dar suporte, é estender a mão. Aquele que diz que ama o seu irmão, ele deve dar suporte ao seu irmão, é estender a mão para o seu irmão. Pare um pouquinho. Eu sei que o nosso dia é um dia muito corrido, muito atarefado, e nós somos trabalhadores, e Deus tem abençoado o trabalho das nossas mãos, mas muitas vezes entramos no automático e nem reparamos as pessoas que estão ao nosso redor. Se pararmos para olhar, não muito distante de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na rua, encontraremos alguém que necessita de um suporte, seja emocional, seja espiritual, seja financeiro. Sempre encontraremos alguém necessitando de um suporte. E pasmem você, a pessoa que Deus quer usar na expressão do seu amor, para que este amor alcance esta pessoa, é você, não é mais ninguém. Nessa hora não adianta pensar no seu pastor, no seu apóstolo, é você. Não adianta pensar assim que Deus te abençoe, não, é você que vai ser usado como canal de bênçãos para fazer o amor de Deus alcançar a vida desta pessoa. Isto é amar o seu próximo, é dar suporte, é estender a mão àquele que precisa. E ele diz mais: a expressão do amor, o vínculo no amor, é perdoai-vos uns aos outros. Será que alguém lhe ofendeu? Você já foi ofendido por alguém? Melhor a pergunta: você ainda se sente ofendido por este alguém? Porque existe diferença entre ser ofendido e ainda estar ofendido. Nós somos falhos, todos nós somos falhos.
perfeito somente Deus. E Deus, na sua perfeição, na oração do Pai Nosso, Ele diz: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles a quem nos ofenderam. Quer expressar o amor por alguém? Perdoe aquele que um dia lhe ofendeu. Perdoe. Decida perdoar. E mais ainda, após perdoar, ame esta pessoa. Este é o verdadeiro amor. Este não é um amor poético. Deus, Ele não derramou sobre nós um amor poético. Deus derramou o verdadeiro amor. Ele entregou, Ele nos amou de tal maneira que entregou Jesus. Jesus nos amou de tal maneira que se fez maldição no nosso lugar. Já recebemos deste amor. Deus derramou este amor sobre nós. E aquilo que recebemos podemos compartilhar, porque compartilhamos somente aquilo que temos. E temos recebido o amor de Deus diariamente. Mesmo não merecendo, Deus morreu por nós. Mesmo não merecendo, Deus nos amou. Mesmo não merecendo, Deus continua nos amando. Para quê? Para amar-vos uns aos outros, dar suporte uns para os outros e também para perdoar uns aos outros. Deus lhe perdoou para perdoar. Deus lhe amou para amar. Amém? Dê suporte. Pare um pouquinho. Comece a observar as pessoas que estão ao seu redor. Estenda a mão. Um dia Deus estendeu a mão para você. Um dia alguém estendeu a mão para você. Retribua em amor, expressando o amor de Deus. Assim como você recebeu, expresse o amor de Deus para alguém que necessita. Amém? Dê suporte àquele que precisa. Suportai-vos uns aos outros. E a outra forma de expressão, ou a outra expressão para amar o nosso próximo, é servir, ou se dispor para servir as pessoas. Marcos capítulo 10, versículo 43 a 45 diz assim: Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servo. É muito bom ser servido. É muito bom. Mas nós não podemos perder o foco, porque a nossa chamada é para servir a Deus, e a nossa chamada é para servir as pessoas. Expressamos o nosso amor quando estamos servindo o nosso próximo. Expressamos o nosso amor para com Deus quando estamos servindo o nosso próximo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, antes se humilhou, se colocando na condição de servo, se fez semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus é Deus, e o próprio Deus se fez homem, se fez servo, veio à terra como um homem, como servo, serviu a humanidade, me serviu e te serviu com o seu sacrifício na cruz.
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus se fez servo. Essa foi a expressão do amor de Jesus para conosco. Expressamos o nosso amor para com o nosso próximo quando nos dispomos para servir as pessoas. Quando você serve, parece que você está sendo diminuído, mas só parece, porque para Deus você será acrescentado. Jesus se fez servo, e porque Ele se fez servo, obediente até a morte, morte de cruz, a continuação do texto diz que Deus o exaltou. Deus o exaltou, lhe dando um nome, o nome que é sobre todo nome. E chegará o dia em que toda língua confessará que Jesus é Deus. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará perante Jesus para a glória do Deus Pai. Dê um aplauso ao Senhor. Se dispõe assim como Jesus para servir. Sirva na sua casa. Comece lá. Você não precisa ser enviado para um outro país para servir. Sirva na sua casa. Ajude nas tarefas. Agora doeu, né? E as mulheres, glória a Deus, sabia que minha hora ia chegar. Fala, Jeová. Sirva em casa. Sirva no seu trabalho, se disponha para servir. Seja o maior servo lá no seu trabalho. Seu supervisor lhe perguntar algo, querendo voluntário, seja esse voluntário. Sirva na sua igreja. Quando você abre as portas da sua casa para receber uma cela, você está servindo. Sirva na sua igreja. O que você faz na sua igreja? Qual é o seu serviço na sua igreja? Ei, estão aí? Sirva como Jesus serviu. Há uma grande recompensa para todo aquele que serve. Jesus foi exaltado por Deus Pai, e todo aquele que trilhar este caminho, tendo o mesmo sentimento, o mesmo comportamento que foi visto também em Cristo Jesus, é exaltado por Deus Pai. Deus quer te promover. O caminho, a ponte, está em servir. Todo aquele que serve a Deus é promovido por Deus. Todo aquele que serve as pessoas, ele encontra uma recompensa de Deus. Este é o segundo mandamento. Nasci para amar, nasci para servir. Nasci para amar, nasci para servir. O amor para com Deus, o amor de Deus para conosco, melhor dizendo, não foi um amor poético. Não foi um amor poético. Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O amor do Filho unigênito não foi um amor poético. Jesus se fez maldição no meu lugar e no teu lugar. Assumiu o lugar que era nosso, para que a humanidade fosse resgatada. O nosso amor para com Deus precisa exceder as palavras. Eu amo a Deus quando eu guardo a sua palavra. Eu amo a Deus quando eu cumpro a minha chamada ministerial. O meu amor para com o meu semelhante precisa exceder as palavras. Eu amo o meu semelhante quando eu lhe dou suporte, quando eu lhe estendo a mão, quando eu perdoo as suas ofensas. Isto é amar. Eu amo o meu semelhante quando eu me disponho para servi-lo. Sirva. Você não sabe a diferença que é, ou a diferença que faz na vida de uma pessoa quando você se dispõe a servir. Eu estou há 18 anos na comunidade global. 18 anos está fazendo esse ano, 2021, 18 anos que eu estou aqui.
18 anos que eu sou comunidade global. Eu sou comunidade global. Eu estou e eu sou comunidade global. Mas eu lembro como eu cheguei. Eu lembro quando alguém se dispôs a expressar o amor de Deus para comigo. Eu lembro que eu estava no meu trabalho. Eu entrei no banheiro, passando por uma profunda depressão. E eu disse: Senhor, é a última vez. Se o Senhor não estiver comigo, hoje eu tiro a minha vida. Eu saí do banheiro, enxuguei as lágrimas, voltei para a minha mesa, comecei a trabalhar como se nada tivesse acontecido. De repente a secretária me chama. Passado algumas horas, ela disse: tem uma pessoa aqui que diz que é seu irmão. Eu falei: meu irmão? Como que é o nome dele? Ele falou o nome da pessoa. Eu falei: eu não conheço essa pessoa, mas eu vou atendê-lo. Eu não tenho irmão com esse nome, mas eu vou atendê-lo. E eu cheguei lá para conversar com a pessoa, e ele me disse: eu sou o seu irmão em Cristo. Deus me enviou aqui para dizer que você não está sozinho. Você não está sozinho. Se aquela pessoa não tivesse ouvido o chamado de Deus, não tivesse se colocado na disposição de me amar e de me servir, talvez eu não estaria aqui. Eu não estou aqui porque um anjo veio falar comigo. Eu nunca vi um anjo. Eu estou aqui porque alguém ousou viver o amor verdadeiro. Saiu do poético. Sabe quem Deus chama para fazer isso hoje? É você. Deus te chama. Deus tem pressa. Existem muitas pessoas que, assim como eu, estavam caminhando para a morte, mas alguém ousou me resgatar. Deus quer usar você para resgatar alguém. 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 Deus quer usar você. Você nasceu para amar. Você nasceu para servir.